sou o Dr. Euler Matos. Eu sou o Dr. Daniel Ferreira. E esse é o Boob Job. E hoje, Dr. Daniel, nós iremos dar continuidade ao nosso programa e iremos trazer aqui casos enviados por e-mail, na qual os pacientes autorizaram a mostrar os casos e suas imagens. Isso, exatamente. Nem todos os casos aqui vão ser operados. Alguns casos, como nós prometemos, nós estaremos comentando casos aqui para esclarecer tanto as pacientes quanto outras pessoas que também tenham as mesmas dúvidas. E lembrando aqui que a nossa intenção, mais uma vez, é educar os pacientes. Não temos o intuito de realizar perícias médicas, nem de expor os pacientes e muito menos os profissionais que estão envolvidos aí com a cirurgia. Até porque todas as cirurgias elas têm riscos e os riscos eles são inerentes aos procedimentos cirúrgicos. E isso é que estamos querendo mostrar para vocês, para quando forem decidir fazer uma cirurgia plástica, não realizar simplesmente baseado em sonhos, mas também sabendo de todas as consequências ou possíveis complicações que podem acontecer inerentes à vontade tanto do médico quanto da própria paciente. Isso é extremamente importante porque hoje vivemos um mundo cercado de desinformação nas redes sociais, o que vem confundindo os pacientes e prejudicando o trabalho daqueles que trabalham de forma ética e correta. Exatamente. Vamos então agora dar início ao primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, é um caso em que a paciente, ela relata que desde a adolescência, ela tem problemas de depressão, sofreu bullying. Além disso, ela tem um histórico de ter sido criada em vários lares, o que causou vários distúrbios psicológicos para ela, incluindo aí uma obesidade. Essa paciente ela procurou emagrecer, fazer uma terapia, e após emagrecer, essa paciente decidiu fazer uma cirurgia plástica. Pronto, nesse momento que analisamos ela, possivelmente quando ela chegou no consultório do cirurgião que a operou, nós podemos observar. Vamos começar analisando a mama dela. Ela tem uma certa pitose, uma flacidez de mama, possivelmente com essa perda ponderal que ela teve, a mama cedeu um pouco, tá? E já caiu, deixando o colo pouco marcado. Tá? Na parte abdominal, a gente repara que ela, mesmo com esse emagrecimento que ela refere, ela ainda tem um acúmulo de gordura importante, tanto na região abdominal, como principalmente ali nos flancos e na região das pernas. Tá? Então, a gente consegue verificar que o estilo de corpo dela também, ela tem a pelve mais alargada. Então, assim, a gente também tem que analisar o paciente, às vezes, o biotipo, a anatomia dele, também até para conversar o que a cirurgia pode trazer de benefício, né? Porque às vezes o paciente ele pode chegar com uma ideia no consultório e é importante a gente alinhar a expectativa com a possibilidade realmente do procedimento. Isso, Daniel. E embora ela tenha relatado que tem emagrecido bastante, é visível ainda que ela tem ainda uma quantidade de gordura visceral importante, e que isso tudo influencia no resultado da cirurgia e que a gente vai ver mais na frente agora. Vamos escutar o relato da paciente. Na minha última consulta, reafirmei tudo que eu gostaria de fazer. Um peito marcado, bonito, bem caro de plástica. Assim como os resultados dele mostrados nas redes sociais, como no Instagram e no grupo do Facebook. Também reafirmei e cheguei até mesmo a desenhar como gostaria o meu corpo, em formato de um violão. Ele concordou e disse que ficaria como sempre sonhei. Bem, Daniel, vamos tecer agora aqui algumas considerações. Obviamente que esse é o relato da paciente, a gente não tem o outro lado da moeda, que é o lado do colega profissional, mas como médico nós sabemos que muitas vezes é comum os pacientes eles terem uma expectativa muito grande com relação ao resultado da cirurgia e que cabe ao médico, cabe ao profissional equalizar o que ele pode oferecer de acordo com as características físicas do paciente. Analisando aquele texto do relato dela, o que a gente pode verificar? Tá? Então, assim, o início ali ela começa a falar que ela gostaria de um peito marcado, bonito, bem cara de plástica. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Aquele efeito muito da bola, do silicone propriamente dito, ele é mais comum daquela paciente que não tem absolutamente mama nenhuma e vai colocar um silicone. O paciente da mastopexia, que vai ter que fazer uma retirada de pele, ele já tem um pouco mais de tecido. Então, por mais que você coloque um silicone, que você retire pele, é importante você dizer o quão
isso vai ficar marcado, tá? Porque assim, ele não fica tão marcado quanto uma prótese simplesmente, mas vai ficar marcado, bonito também, só que isso tem que ser alinhado com o que a paciente também está esperando, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui, com relação a resultados mostrados em rede social, grupo de Facebook, Instagram, isso hoje, como a gente vive muito nessa questão de rede social, a gente também tem que ter um pouco de cuidado de poder analisar, né? Porque às vezes você está vendo aqui alguns resultados que eventualmente são satisfatórios, são bonitos, ou que você está querendo procurar. E eventualmente não vai estar vendo outros resultados que não estão ali, né? Então, assim, não se baseie só no que você está vendo de, entre aspas, de propaganda, de rede social, de grupo de Facebook. Tem que tentar ter um pouco também de autocrítica, de saber identificar o que vai se encaixar exatamente com o seu corpo. Isso, Daniel. Essa questão do peito que você colocou e que a própria paciente relata, eu queria frisar para vocês que estão escutando a gente agora, isso são partes de e-mails enviados pela paciente, é um relato real da paciente que está sendo narrada pela nossa colaboradora aqui. Uma das grandes limitações que se tem hoje em dia é que as pacientes que querem fazer uma mastopexia com prótese, ou seja, uma retirada de pele, de tecido e colocação em conjunto de prótese, é que essas pacientes elas esperam ter um peito, sobretudo o colo, que é essa parte superior da mama, igual a de uma paciente que só colocou prótese. Pois bem, são cirurgias diferentes, com resultados diferentes. Como o Dr. Daniel pontuou de maneira muito precisa, quando você opera uma paciente que não tem excesso de pele, que só coloca uma prótese, esse peito vai ficar mais marcado. Mas quando a gente faz uma plástica de mama, haverão cicatrizes que vocês vão ver aqui na frente, e essas cicatrizes, se a gente tentar tirar muita pele ou colocar uma prótese muito grande, os pontos da mama podem abrir, podem ter complicações que vocês vão já ver também aqui, e isso tudo tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser explicado para o paciente antes. Uma cirurgia de mastopexia com prótese, portanto, ela tem um resultado diferente de uma prótese pura. Ainda com relação à questão dela ter relatado que foi atrás das redes sociais para ver imagens, o Daniel, a gente tem uma parceria nós somos muito parecidos em vários aspectos. Raramente eu posto alguma coisa de antes e depois nas minhas redes sociais. Porque nas redes sociais, você mesmo, pessoalmente, quando vai postar uma foto, você só posta a sua melhor foto, se não posta a sua pior foto. E hoje nós vivemos uma época de uma cultura de comparação. A comparação ela é normal entre o ser humano. O ser humano ele vive se comparando. É isso que dá a sua identidade como espécie e que lhe mostra o quão você está inserido num grupo social. Mas com as redes sociais isso aumentou muito. E o paciente ele tem que ter a consciência de que a cirurgia ela é única para cada biotipo, para cada paciente. E ainda com relação à questão dos grupos de redes sociais, tenham cuidado. Muita gente hoje cria grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, indicando médico, indicando profissional. Existe sempre ali um interesse por trás. Alguém está lucrando com essa indicação e fatalmente não vão mostrar as piores fotos e sim as melhores fotos que vocês querem ver. Então, por isso que é sempre importante você, quando tiver essa vontade de fazer uma cirurgia plástica, converse com amigas, pessoas próximas, para você ter uma experiência mais fidedigna do que pode ser um pós-operatório, tá? Vamos continuar agora aqui com o texto dela. Ali a gente chega na conclusão que ela também fala que chegou a desenhar como que ela gostaria que ficasse o corpo, um formato violão. Então, assim, segundo ela, ele concordou que ficaria como ela sonhou. Então, assim, isso também é importante, você alinhar muito antes da cirurgia. Por quê? Não adianta, às vezes, a gente desenhar como a gente gostaria, porque, às vezes, a cirurgia, ela se apresenta ou tem limitação do própria anatomia do paciente, que não necessariamente vai ficar do jeito que a pessoa está desejando, tá? Então, assim, Photoshop, todos esses tipos de desenhos, de imagem que você fica se imaginando, às vezes ele vai te atrapalhar mais do que te ajudar. O que você tem que ter em mente? Quer ter o seu melhor dentro do teu biotipo, e não necessariamente igual a uma pessoa, ou igual a um formato específico que você está idealizando. Exatamente. Essa questão do violão, é preciso que se diga, e lá na frente a gente vai ver um relato também, a paciente, ela, muitas vezes você faz uma plástica de abdômen, você faz uma lipoaspiração,
E você vai, com certeza, melhorar as curvas da paciente, a silhueta dela, só que haverão limitações, sobretudo do ponto de vista anatômico. A paciente em questão, ela tem uma bacia óssea muito forte, tem as costelas também, o gradil costal muito forte, e tudo isso limita o resultado, no caso da picatura abdominal, para afinar mais a cintura, e até da lipoaspiração. Tudo isso deve ser pontuado antes da cirurgia. O paciente ele vai ter uma melhora, mas nunca às vezes vai ter aquilo que ele espera. E isso é normal, os pacientes querem sempre mais, mas sempre uma boa conversa entre o médico e o paciente, isso é fundamental para que não haja uma dissonância entre o resultado e a expectativa do paciente e uma quebra da relação entre ambos. Pronto, vamos dar seguimento agora ao resultado pós-operatório dela, que ela não está satisfeita. Então, ela postou essa foto, né? Essa foto se não me falha a memória, é do 3º dia de pós-operatório. Ela tomou um choque. Eu queria que você seguisse aí no relato dela. Eu fui informada que tiraram quase 3 litros de gordura e 1 quilo de pele, mas não recebi nada do médico ou do hospital. Também nunca vi foto. Eu tenho balança de bioimpedância e no dia da cirurgia eu estava com 56 quilos. Achei um pouco estranho. Pronto, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem pontuado, tá? Quando você decide fazer uma cirurgia plástica, eu costumo dizer para as pacientes que é quase um casamento. Então tem que ter uma confiança no que o médico está se propondo também a fazer. Então sim, vamos partir do pressuposto que ele realmente tirou 3 litros de gordura, como ele falou, que ele tirou 1 quilo de pele, porque não tem nenhum objetivo, o médico também está ludibriando ou falando qualquer coisa assim nesse sentido, tá? Então, quando você parte desse pressuposto, tá? A gente tem que deixar claro que a gente não pode guardar a gordura, guardar a pele para mostrar para o paciente, porque é um material biológico, ele tem um risco biológico, então ele tem que ser eliminado de acordo com normas da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Então, por isso que a gente não pode entregar esse tipo de material para o paciente. E não necessariamente, às vezes, tem que ser realizado fotos durante o procedimento para provar que realmente saiu aquela gordura, tá? Porque assim, não necessariamente aquela foto ela vai determinar a quantidade exatamente, então assim, tudo isso realmente tem que ser mais realmente na confiança. E além disso, o local de registro de quanto foi lipoaspirado, de quanto foi ressecado, tudo isso é o prontuário, no prontuário do paciente. O médico, quando termina a cirurgia, ele descreve tudo. E isso é do paciente. O paciente ele pode chegar no hospital a qualquer hora e pedir para ver o prontuário dele. Isso não tem nenhuma limitação. Uma outra coisa que é importante é que muitos hospitais hoje em dia já estão proibindo qualquer tipo de foto dentro do centro interior, qualquer tipo de vídeo. Então, isso tudo, no final das contas, é para resguardar o próprio paciente. No pós-operatório imediato da paciente, você vê que o colega cirurgião ele optou por fazer uma cicatriz menor na horizontal da mama e uma cicatriz mais longa na vertical. Isso aí é uma coisa muito de escolha, de técnica de cada profissional e da experiência que ele tem. O umbigo está na posição correta e a cicatriz do abdômen inferior é uma cicatriz que ela está posicionada, ela está um pouco irregular e que a gente vai analisar isso um pouco mais à frente. Quando a fisioterapeuta, que nem sequer me conhecia, me viu pela primeira vez, a primeira coisa que disse foi sobre os pontos engruvinhados. Eu não soube o que responder. Ponto. Realmente, a parte da fisioterapia, ela vai conhecer a paciente só no pós-operatório em geral, tá? Então, isso daí não tem nada fora do comum. E com relação aos pontos engruvinhados, isso também a gente tem que analisar, podemos dar um segmento na próxima foto. No pós-operatório imediato, é natural que os pontos, que a sutura, ela fique... Eventualmente, ela pode ficar um pouco mais elevada em alguns locais por conta de edema, por conta das estrias, como a gente pode observar nessas fotos, tá? Então, assim, eventualmente, isso daí, com o pós-operatório, a gente vai ver que essa cicatrização, ela vai se tornando mais regular. Então, assim, o início dos pontos, eventualmente, podem ficar um pouco nesse aspecto como tá. E a primeira foto superior ali, a gente observa um pouquinho de tensão ali na região central do abdômen dela,
né, fazendo um pouco dessa retração da cicatriz, que, como a gente sabe, por mais que a gente reposicione a cicatriz sempre no local mais anatômico possível, tem também a questão da força de cicatrização de cada paciente, que vai começar a atuar a partir do primeiro dia de pós-operatório. Exato. E lembrando sempre que a cirurgia, tanto a cicatriz quanto o processo de cicatrização, ela é um processo que é dinâmico, que ela vai mudando dia a dia, mês a mês, e que o paciente tem que ter essa consciência. É muito comum os pacientes acordarem, olharem para o peito, olharem para a cicatriz, e às vezes se assustam com aquela imagem inicial. Saibam que muda muito. E como eu estava falando agora, observem essa foto que aparece aí. Ela está deitada de lado, ela é a mesma cicatriz que ela queixava-se que estava engruvinhada. Vejam como depois de meses já mudou bastante. Então, uma cicatriz retilínea, já adaptada, tá? E na terceira foto, a gente pode observar ali a paciente esticando a pele, né, na região ali dos flancos, tá? Que acaba que é uma das queixas que ela vai falar para a gente agora no próximo relato. Após os 3 meses, como ele havia pedido para eu fazer muita academia, acabei perdendo peso por ganhar massa magra e os flancos começaram a dobrar quando me sentava e deitava, o que gerou assaduras constantes. A barriga dobrava, ele dizia que era pele e eu não poderia emagrecer. E eu emagreci 3 quilos. Operei com 57 e fiquei com 54. Então, o que a gente observa aí agora nessa questão, que é muito importante a gente enfatizar sempre. O ideal do paciente é sempre operar já no peso mais ideal possível. E qual que é o seu peso ideal? É aquele que você se sente bem, que você consegue se manter. Porque qualquer alteração, tanto de engordar quanto de emagrecer, pode afetar o resultado, tanto para cima quanto para baixo. Exatamente, isso é importantíssimo. O paciente tem que ter consciência que cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento. Muitas vezes a cirurgia plástica ela pode ser um gatilho que está faltando, um estímulo. A paciente às vezes ela está desestimulada para fazer uma atividade física, ela está desestimulada para fazer uma dieta, e a plástica ela pode ser ali um componente também que vai alavancar toda essa autoestima dela. Só que ela, para operar, ela tem que estar no peso ideal, porque se ela perder muito peso depois, pode acontecer o que a paciente relatou aqui. Pode ocorrer a sobra de pele na região dos flancos, a mama pode cair. Além disso, como a gente relatou inicialmente, a paciente ela já estava ela tinha um histórico já de engordar e de emagrecer, o que fatalmente gera uma flacidez não só na região anterior do abdômen, quanto nas costas. E é muito comum nesses pacientes que perdem muito peso, eles terem flacidez na região dos flancos, nas costas, e essa flacidez ela ser confundida com gordura. E mesmo lipando, ainda haverá sobra de pele. Tanto é que em alguns casos, e essa própria paciente relata no e-mail que ela nos mandou, o médico depois quis aumentar a cicatriz dela. Muitas vezes muitas pacientes não aceitam isso, mas dessa questão dessa flacidez no flanco, ela tem que ser deixada muito claro antes da cirurgia, porque vai sobrar e pode acontecer o que aconteceu aqui agora. Isso, a lipoaspiração, tanto no flanco quanto nas costas, a gente tem um grau de retração da pele, que a pele eventualmente vai conseguir encolher, mas dependendo da genética, do tipo de pele de cada paciente, às vezes essa retração pode não ser totalmente adequada, e aquele excessozinho de pele ser confundido com gordura, como o Dr. Euler enfatizou. Então, assim, eventualmente, a plástica do abdômen ela vai retirar o excesso de pele do abdômen. Ela não necessariamente vai tirar a quantidade de pele do flanco, que já seria a flancoplastia, ou de toda a região circunferencial, né, que é o body lift, quando a gente retira a pele tanto na frente quanto nas costas. Tá? Em alguns casos selecionados podem ser necessários também. Sobre o corte torto na abnoplastia, ele alegou que foi porque tinha que seguir meu corpo. Eu também disse que antes tinha cintura e estava quadrada. Ele disse que eu estava mentindo. Então, mais uma vez, a questão da cicatriz. Geralmente, quando se faz uma plástica de abdômen, você tem como base, em pacientes que têm cicatrizes prévias de cesariana, essa cicatriz é a referência. E você pode fazer uma cicatriz ali mais arqueada, acompanhando as espinhas ilíacas,
mas muitas pacientes elas têm escoliose, tem um desnível na bacia, e além disso, você tem uma acomodação de pele diferente. Quando nós marcamos as pacientes que vocês estão deitadas lá, nós marcamos a linha perfeitamente igual. Mas muitas vezes, durante a ressecção no ato cirúrgico e durante o próprio processo cicatricial, a cicatriz pode não ficar perfeitamente simétrica. Podem haver irregularidades. Não em todos os casos, mas podem haver. E com relação também à questão da cintura estar quadrada, eu queria até que você comentasse, doutor Daniel, sobre isso. Pronto, a gente analisando a cintura dela, a gente previamente já percebe que ela tem já a parte anatômica dela, ossatura mesmo da pelve, já um pouco mais projetada. Então, nesses casos, a região, quando a gente vai fazer a lipoaspiração, ela vai modelar um pouco mais. Só que o que eu sinto aqui é que teve um desnível do que a cirurgia podia proporcionar, no caso do corpo dela, com o que realmente ela desejava. Então, assim, eventualmente, você tem que tentar esclarecer muito isso com o seu cirurgião, o quanto você consegue melhorar, definir mais a cintura, porque a lipoaspiração ela vai ajudar nesse processo. Só que às vezes a expectativa é que nesse caso às vezes não se alinhou com a possibilidade anatômica do corpo dela. Exatamente. E lembrar que muitas pacientes às vezes se frustram, que elas querem uma cintura maior, elas querem, depois de uma plástica de abdômen, um corpo mais definido, e existe um limite, como eu falei anteriormente. A bacia pélvica, as costelas, elas limitam muitas vezes o acinturamento da paciente, sobretudo numa lipoaspiração e numa plástica de abdômen. Em uma das vezes que fui em retorno, a sua esposa que trabalha junto disse que a cirurgia que eu fiz não removia flancos e eu deveria ter feito flancoplastia. Então chegou a medir meus mamilos na minha frente, deu mais de 3 centímetros de diferença. E ele disse que isso não tinha problema e ninguém iria notar. Eu estava usando roupas erradas. Aí a gente observa que, assim, visualmente falando, a gente não está analisando pessoalmente a paciente, né? A gente observa que até pelos pontos da tarja preta, as areolas estão relativamente simétricas, tá? Em questão de altura, eu não consigo perceber esse desnível de 3 centímetros. O que eu percebo na mama é que a mama pode ter cedido um pouco, talvez até pela questão de pele mesmo, ou o peso do silicone, que a gente não tem aqui o volume que foi utilizado, tá? E talvez pelo fato da vertical da mama dela ser mais longa, de acordo com a técnica empregada, dá esse aspecto, tá? Um aspecto às vezes mais natural, né? Mas assim, relativamente pela posição da areola, a gente está vendo a areola relativamente simétrica. Uma coisa que é importante também, que muitas pacientes elas têm escoliose, tem um ombro mais alto do que o outro. Então, quando ela se olha, ela tem a percepção às vezes de que um bico do peito pode estar mais alto ou mais baixo do que o outro. Sobretudo quando terceiros olham. E outra coisa que chama a atenção, e no e-mail essa paciente ela relata, é que depois, por conta do insucesso, segundo ela, da cirurgia, ela terminou engordando também. Então, se vocês observarem nessa foto do meio, vocês vão ver que tem uma retração muito grande na região do meio, há uma depressão. Isso pode ter ocorrido porque o abdômen fechou tenso nesse ponto, ou até mesmo pode ter ocorrido uma necrose de gordura nessa região que termina por ocasionar essa deformidade, que não é algo comum, não é algo que a gente espera de uma plástica de abdômen quando ela ocorre sem nenhuma intercorrência. Uma das queixas muito comum das pacientes, como está na primeira foto, a paciente às vezes ela quer ficar sentada ou ela quer ficar curvada e que não tenha absolutamente pele nenhuma dobrando, né? O que eu costumo dizer? Que na verdade o nosso corpo ele foi feito assim, na posição de ortostase, você em pé, ele tem que estar esticado, mas naturalmente quando você senta ou quando você se dobra, é natural ter um pouco de dobra de pele, para justamente quando você se esticar, essa pele conseguir ficar
lisa, né? E não necessariamente, senão, se ela ficasse mesmo sentada sem pele nenhuma, a pele eventualmente ia forçar muito, né? Então, isso daí é uma queixa que o paciente gostaria, mas que a gente tem que explicar. Nenhuma cirurgia vai deixar a paciente absolutamente sem dobra, sem pele nenhuma quando ela sentar ou quando ela se dobrar. Isso é um ponto muito importante. Isso, e ainda com relação à queixa dela, se a gente olhar aqui a foto dela de costa, você observa claramente no flanco que ela tem flacidez de pele. Essas flacidezes não saem com lipoaspiração, não vão sair com nenhum método que prometa tratar a retração de pele. Ela, não sabemos o que ela conversou com um colega profissional, mas muitas pacientes não aceitam e eu, particularmente como médico, eu não indico uma flancoplastia de início, mas a limitação ela deve ser colocada, porque por mais que se limpe esses flancos dela, o resultado vai continuar sendo o mesmo. É comum as pacientes que têm essa situação acharem que devem fazer reparo, mas se limpar 5, 6 vezes vai continuar do mesmo jeito, porque o problema não é gordura, o problema aqui é excesso de pele. E na outra foto em que ela dobra o corpo com o peito, botando o peito como se o peito tivesse caído, é comum as queixas das pacientes de acharem que o peito ele tem que ficar mais firme. Elas relatam que a prótese está solta. A maior parte das próteses de silicone, elas não vão, na verdade, aderir, a não ser as próteses de poliuretano. Então, a sensação de que está solta é até uma sensação normal, porque de fato elas não ficam presas no tecido. Se forma cápsula ao redor da mama, em qualquer prótese, em torno de 3 meses, e ela mantém a prótese mais ou menos ali, mas claro que com uma certa mobilidade, né? Não é uma engessado, tá? Então a prótese, ela tem essa mobilidade quando você se deita, quando você se movimenta, e é justamente para ela mimetizar uma mama, né? Normal, tá? Então, assim, nesse ponto, a gente tem que tentar justamente alinhar as expectativas e conversar, porque realmente com uma prótese com mastopexia, ela tem muito mais mobilidade do que simplesmente quando se coloca uma prótese pura e simplesmente sem excesso de pele. E ainda aqui ela mandou fotos pra gente, ela vestida. Uma das queixas dela, Daniel, é que quando ela coloca um sutiã, as areolas elas ficam aparentes. Na foto do meu realmente dá para perceber que ela ficou com a areola um pouco mais alta. Isso, que é o que a gente chama de sky look, dá para corrigir, é de difícil correção, mas é possível que se consiga se corrigir. E na parte do abdômen, a gente repara que realmente aquela região central, que ficou mais retraída ali no centro, chama mais atenção, que eventualmente também pode ser corrigido, tá? Mas para isso também é importante que a paciente esteja mais no peso ideal, para justamente ter uma elasticidade melhor nessa pele, para aguentar uma cirurgia de retirada dessa partezinha ali inferior do abdômen, tá? E na parte da mama, é importante também porque a gente consegue tentar mexer um pouco nessa região da areola, mas também é muito baseado também na técnica utilizada, né? Então, assim, é por isso que é importante não só você se basear em resultados virtuais de rede social e ver pacientes, amigas que também já tenham sido feita a cirurgia, para você já ter mais ou menos uma ideia de como fica essa areola, qual é a posição, e claro, cada pessoa também tem a sua cicatrização. Então, eventualmente, na hora da cirurgia, é tudo feito milimétrico, né? O cirurgião, ele quer sempre estar acertando, ele quer sempre dar o seu melhor resultado, mas às vezes também depende muito da força de cicatrização do paciente, que a gente vai observar que às vezes às vezes você vê que num lado a gente está conseguindo ver essa região da areola e do outro não. Então, assim, tudo isso pode ser feito ainda alguns retoques para melhorar um pouco essa satisfação da paciente. Exatamente. A sensação que eu tenho é que esse abdômen, ele fechou tenso. Isso. A paciente operou fora do peso ideal, fechou tenso no meio, então aí você tem essa irregularidade, esse V investido no meio do abdômen dela, e que, como você frisou muito bem, ela tem que emagrecer bem, porque se tentar fazer uma correção agora nesse peso, talvez não tenha pele suficiente para poder deixar essa cicatriz dela um pouco mais regular, que é uma das queixas dela. O caso específico dessa paciente, Daniel, eu acho que é um caso que tem solução, tá?